Este mundo, com suas desigualdades abissais, o colapso de seus fundamentos naturais, sua disparada suicida, este mundo que estamos deixando como um legado nauseabundo às gerações futuras é o nosso. E quando digo nosso, não é só para dizer hoje em relação a ontem. Digo nosso para dizer o mundo que construímos e aceitamos que fosse edificado já há várias décadas. O mundo, em todo caso, que deixaremos àqueles que virão depois de nós. Eles nos considerarão de um egoísmo demente, de uma irresponsabilidade mortal. E por que não dissemos nada? Por que, diante da iminência da catástrofe, ainda ficamos hoje de braços cruzados e com os olhos, nem digo resignados, mas tentando desviá-los para outro lado? Por que deixamos a coisa correr? Por que nos comportamos como espectadores do desastre? Desobedecer é o livro sobre o qual vou falar hoje. É um livro bastante recente, que foi publicado na França em 2017, no Brasil em 2018, e foi escrito pelo filósofo, professor e pesquisador francês Frédéric Gros. Gros, ele é um estudioso da filosofia francesa contemporânea e também um dos maiores estudiosos da obra do também filósofo francês Michel Foucault. Como o livro é bastante rico em conteúdos que eu considero importantes para serem explorados aqui no canal, decidi que vou fazer 2 vídeos sobre o livro. Então, neste primeiro vídeo, vamos conhecer uma primeira parte das ideias do Frédéric Gros. O autor vai iniciar o livro partindo da seguinte premissa. Nós vivemos em um mundo em que existem uma série de desigualdades, de injustiças, de muita coisa ruim, ou seja, existem motivos de sobra para se rebelar, para não se conformar, para desobedecer. No entanto, a grande maioria das pessoas, na maioria das circunstâncias, ainda permanece bastante obediente a todo esse sistema que mantém a nossa sociedade do jeito que ela é, do jeito que ela está. O autor vai, então, ao longo do livro, procurar compreender tanto esse fenômeno da obediência quanto o da desobediência. Ao longo do livro, então, ele vai analisar o que ele vai chamar de diferentes estilos, tanto de obediência quanto de desobediência, e vai procurar compreender, a partir desses estilos, como e por que nós obedecemos e como e por que desobedecemos. Este livro propõe a questão da desobediência a partir da questão da obediência, posto que a desobediência ante o absurdo, a irracionalidade do mundo em seu estado atual, é a evidência. Ela exige poucas explicações. Por que desobedecer? Basta abrir os olhos. A desobediência é mesmo a tal ponto justificada, normal, natural, que o que choca é a ausência de reação, a passividade. Ainda no momento introdutório do livro, antes de passar a falar mais diretamente sobre esses estilos de obediência e de desobediência, o autor vai destacar uma mudança histórica que ocorreu em relação a essa obediência e desobediência, que ele vai chamar de uma inversão das monstruosidades. É um processo que vai se evidenciar sobretudo após a Segunda Guerra Mundial e o famoso caso do Adolf Eichmann. Para quem não conhece, o Eichmann foi um sujeito que trabalhou junto aos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, e o trabalho dele consistia basicamente em administrar os trens que levariam os judeus até os campos de concentração, onde posteriormente eles seriam executados. Anos após o fim da guerra, o Eichmann ele foi capturado, foi levado a julgamento, e durante o julgamento o argumento que ele usava para sua defesa era o de que ele não poderia ser culpado pela morte desses judeus, porque ele estava apenas realizando o seu trabalho, estava apenas cumprindo ordens, ou seja, estava apenas obedecendo. O autor vai falar sobre como, durante boa parte da nossa história, a obediência esteve ligada a um ideal de ser humano.
Humano é quem obedece corretamente às leis, às normas, etc. Por outro lado, a desobediência, a não conformidade com essas regras da sociedade, vai desde sempre ser ligada ao selvagem, ao não humano, ao animalesco, ao monstruoso. Com as experiências totalitárias do século XX e casos como o do Adolf Eichmann, além da ascensão em nível global de uma razão técnica gestora que valoriza a produtividade, a frieza, o automatismo, se ampliarão as possibilidades de passar a enxergar a desobediência como o verdadeiro ato que humaniza. E é a obediência cega, mecânica, maquinal que passa a ser o monstruoso de nossos tempos. Tem-se aí então o que Gros vai chamar de uma inversão das monstruosidades. Um primeiro estilo de obediência que o Gros vai nos apresentar é o que ele considera o mais elementar, o mais óbvio de todos, que é o que ele vai chamar de submissão. A figura que melhor representaria esse tipo de obediência é a figura do escravo, sempre submisso às ordens do seu amo, do seu senhor. Porém, é um tipo de obediência que pode também ser facilmente relacionada à figura do empregado em relação ao seu patrão, por exemplo. O que vai caracterizar esse tipo de obediência é que aquele que está obedecendo, ele sempre vai agir a partir do desejo, a partir da ordem, do comando de um outro. Então vai se ter aí meio que um paradoxo em que a pessoa que obedece, ela vai agir e, no entanto, permanecer passiva, no sentido de que não é ela quem está escolhendo o que fazer, como fazer, etc. Ela está apenas cumprindo ordens. Ainda uma característica marcante desse tipo de obediência, segundo o autor, vai ser uma impossibilidade de desobedecer. Impossibilidade no sentido de que as penas para alguém que ousasse desobedecer, elas seriam duras demais, podendo, dependendo do contexto histórico, das circunstâncias, variar desde uma demissão até uma execução, por exemplo. Estendendo essa ideia da submissão para um contexto mais coletivo, o autor vai introduzir como referência um texto do filósofo francês Etienne de la Boétie, conhecido como um discurso da servidão voluntária. E nesse texto, La Boétie, ele se pergunta basicamente como, por que, de que forma que é possível que milhares, às vezes milhões de pessoas aceitem se manter submissos, aceitem ser comandados, ordenados, etc., por um único governante. La Boétie vai denunciar o fato de que estas pessoas, nesse contexto aí de uma submissão a um único governante, elas geralmente acabam fazendo algo que é mais do que apenas obedecer, elas acabam, na verdade, servindo a este governante. E aqui o que tanto La Boétie como o Gros compreendem como uma servidão seria quando você, por exemplo, age de forma a antecipar os desejos daquele que está ordenando, age de uma forma a legitimar o poder desse governante, fazendo, por exemplo, mais daquilo que ele pediu, ou obedecendo de uma forma engajada, obedecendo com vontade. A esse tipo de obediência engajada, essa obediência com vontade, o Gros vai dar o nome de superobediência. E como um contraponto a essa superobediência, o autor vai apresentar o que ele vai chamar de uma obediência mínima. A obediência mínima seria um obedecer não engajado, num contexto de submissão. Dada a impossibilidade de desobedecer, a obediência mínima seria um obedecer o mínimo possível, fazer apenas exatamente aquilo que foi pedido e nada mais, não antecipar os desejos do governante, por exemplo. Para quem assiste a série The Handmaid's Tale, o comportamento da personagem June me parece um bom exemplo do que tanto dessa questão da submissão
como da obediência à mínima, porque afinal ela está colocada aí dentro de um sistema onde ela é obrigada a obedecer, porque as penas de uma desobediência poderiam ser duras demais. No entanto, na grande maioria das circunstâncias, ela não obedece de uma forma muito engajada, não obedece com vontade, a não ser quando ela está tramando alguma coisa, quando ela tem segundas intenções por trás desse suposto ato de obediência, que, segundo Frederic Gros, vai ser também uma característica dessa obediência à mínima, que ao mesmo tempo em que você supostamente está obedecendo, ok, está fazendo aquilo que foi pedido, lá no fundo, no seu íntimo, você sempre está tramando possibilidades de fuga, de relaxamento, etc. Por que o submisso obedece? Porque não pode fazer de outro modo, porque para ele é impossível desobedecer. A sanção seria imediata e demasiado pesada. Humilhado, demitido, espancado, excluído, rebaixado, pagaria um preço alto demais, arriscado demais. Obedece-se porque o custo da desobediência não é sustentável. No fundo, a única razão para obedecer é a impossibilidade de desobedecer. Um próximo estilo de obediência que o autor vai apresentar é o que ele vai chamar de subordinação. Assim como ele relaciona a submissão à figura de um escravo, a subordinação ele vai relacionar à figura de uma criança. A subordinação seria, então, por exemplo, aquela obediência da criança em relação a seus pais, por exemplo. E então trata-se de um tipo de obediência que ele é socialmente mais aceito, socialmente mais legitimado, porque se considera de certa forma, um consenso de que aquele que está mandando, ele tem um talento, ele pode mandar, porque ele realmente sabe mais, ele realmente tem uma melhor noção do que está acontecendo. A subordinação ela pode não acontecer necessariamente entre uma pessoa e outra, mas ela pode envolver ideias, pode envolver divindades, por exemplo, quando uma pessoa se mantém subordinada aos desejos dos deuses. Em seguida, o autor vai trazer mais um estilo de obediência que ele vai chamar de conformismo e que ele vai relacionar com a figura de um robô. O conformismo seria aquele estilo o tipo de obediência em que você age de uma determinada forma porque é a forma como os outros também estão agindo, porque é o jeito como todo mundo faz, ou você obedece uma determinada ordem porque todos os outros também estão obedecendo, então eu também vou fazer igual. Então, o conformismo, ele é um tipo de obediência que vai estar bastante ligado à questão das tradições, dos hábitos, das convenções sociais. Como um contraponto a esse conformismo, Gros vai apresentar duas possibilidades de desobediência. Uma delas com um viés mais teórico e a outra com um viés mais prático. A desobediência, o tipo de desobediência com um viés mais teórico, é o que ele vai chamar de ironia cética e vai ser pensada a partir da obra do filósofo Immanuel Kant. Trata-se de um estilo de desobediência, na verdade, um pouco estranho, porque ele consiste em você saber ter o entendimento de que determinados hábitos, determinados costumes da sociedade são bobos, são ridículos, porém você se contenta apenas com esse entendimento. Você não faz questão de desobedecer a essas convenções na prática. Já ao estilo de desobediência, que serve como um contraponto ao conformismo, que vai ter um viés mais prático, o Gros vai chamar de uma provocação cínica, e vai ser pensada a partir da obra do filósofo grego Diógenes de Sinope. E o que vai caracterizar esse estilo de desobediência, diferente da ironia cética, vai ser uma demonstração pública, na prática, de
que você não concorda com determinados hábitos, costumes sociais. E o Diógenes, ele é uma figura que é bastante conhecida dentro da história da filosofia, existem várias historinhas, lendas, anedotas em que ele aparece desobedecendo aos hábitos da sociedade, fazendo coisas que são consideradas ridículas, esquisitas, coisas de maluco, etc. O cinismo é uma sabedoria da provocação que tem como alvo privilegiado os costumes, as convenções, o conformismo generalizado. Sua crítica não toma a forma de uma contestação teórica nem de uma demonstração formal. O cínico não produz grandes discursos para explicar o que, nas tradições, lhe parece racionalmente infundado, profundamente obsoleto, absurdo, ridículo. Não se esconde para rir discretamente consigo mesmo das bobagens dos costumes, sem deixar de segui-los. Exige que sua vida seja a mais despojada possível de qualquer aparato sufocante, de qualquer supérfluo sociocultural que a sobrecarregue. Faz sua vida mais leve. Termina aqui então o primeiro dos 2 vídeos que vou fazer então sobre o livro Desobedecer, do Frédéric Gros. Se você se interessou pelo conteúdo do canal, convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar o vídeo, etc. Até a próxima!